Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, quero fazer um convite especial a você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para mais pessoas, e mais pessoas estarão estudando conosco a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis, que vai tratar do tema eutanásia. O texto principal dessa lição está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. A palavra eutanásia, ela é uma junção de duas palavras gregas que significa boa morte. Eu significa boa, e thanatos no grego, que significa morte, boa morte. Mas por que esta expressão e por que essa palavra tem esse significado? Nós vamos entender melhor nos nossos pontos e subtópicos dessa lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 20. Eu quero aqui mais uma vez falar para os professores a fazer essa leitura bíblica completa aí na classe de juvenis, porque às vezes nós vemos que é feita a leitura apenas da classe de adultos de maneira geral, na igreja, na congregação, no local onde nós estamos. E é importante fazer esta leitura também separadamente na classe de juvenis, para que eles possam entender o conteúdo que será publicado. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isto, temos responsabilidade de cuidar e preservar a vida. O homem não tem direito de decretar o final da existência de nenhum ser criado pelas mãos de Deus. Então nós vemos aqui, meus queridos, que por causa do nosso Criador, que Deus nos criou, a gente tem uma vida. Deus nos deu uma vida. E esta vida não deve ser violada, não deve ser interrompida, principalmente por nós que somos criaturas de Deus. Somente Deus, ele tem o poder de dar a vida e também de tirar a vida, é o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ele é quem tem todo o poder de dar a vida e também de tirar. O ser humano, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele não tem esta autorização de Deus de tirar a vida. Por que eu estou falando isso? Na lição passada, nós estudamos sobre aborto, a morte de inocentes, né? A interrupção de uma vida que estava sendo gerada dentro do ventre da mãe. E nesta oportunidade, nós estudaremos também sobre a eutanásia, e isto também se diz respeito à interrupção de uma vida. Esta palavra, que significa boa morte, por si só traz a um ser humano, né, aproxima o ser humano da morte. Antecipa a morte para o ser humano. Mas quais são os casos que é aplicado a eutanásia? Quais são os casos que trazem, né, para o ser humano uma morte com este sentido, entre aspas, de boa morte? Aqui no Brasil, a eutanásia ainda é proibido, mesmo com consentimento do paciente e dos familiares. Aqui no Brasil é proibido, mas fora do Brasil já é uma realidade. Algumas pessoas, algumas leis já foram aprovadas fora do Brasil que permitem a eutanásia. Mas para explicar melhor sobre a eutanásia, ela é uma maneira de trazer a morte para uma pessoa por causa da sua enfermidade, por causa do seu estado terminal, por causa das suas dores, né? Fazendo com que esta pessoa seja aliviada, entre aspas, podemos assim, cessando a sua dor através da morte. Isto é muito aplicado aí afora do Brasil para pessoas que estão em estado terminal de câncer, por exemplo, a qual os médicos já dizem que não tem mais solução.
E às vezes os familiares, para não gastar mais com esta pessoa, acontece isso aí fora do Brasil, para não gastar mais porque os custos às vezes são caríssimos, e às vezes os familiares, eles permitem que aconteça, que a boa morte aconteça sobre esta pessoa. Mas nós vemos na palavra de Deus, meus queridos irmãos, que isto é contrário. A todo momento nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus do milagre. Interceder, orar, pedir que a Deus entre com providência. Acreditar que Deus pode fazer o milagre na vida desta pessoa, né? Esta prática da eutanásia já está, se nós aceitarmos como cristão que permitir que uma pessoa morra, né, que uma pessoa tenha a sua vida interrompida por causa de uma doença, mesmo que a situação, mesmo que as condições sejam as mais extremas, né, nós estamos contrariando a palavra de Deus, porque nós não temos autorização de Deus de tirar uma vida. Amém? Segundo ponto vai dizer o seguinte: por que defendem a eutanásia? Porque os defensores da eutanásia defendem esta prática aí afora, e por que querem implantar aqui também no Brasil? Muitos acreditam que através da eutanásia demonstram amar ao próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Contudo, esta atitude não está em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, conforme Romanos capítulo 13, versículo 10. Esta é uma das principais justificativas dos defensores da eutanásia, porque dizendo eles que cessará a dor desta pessoa e esta pessoa estará descansando em paz através da morte, né? Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós não devemos pagar o mal com o mal. A morte, por si só, ela é um mal que foi implantada na sociedade. Em Romanos 3, 23, vai dizer que por causa dos nossos pecados, né, destituímos, nós estamos da glória de Deus. Por causa dos nossos erros, nós estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas por causa do amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós fomos novamente abraçados. Uma nova aliança foi concluída e agora nós temos vida e vida com Deus. E em todo momento nós devemos acreditar no amor ao próximo, que é o que o Senhor Jesus nos disse, né? O resumo da lei, dos 10 mandamentos, ele resumiu em 2, dizendo amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu não quero me matar, se eu não quero desejar que eu morra, se eu não quero passar por esta morte, pela morte naquela situação, por que eu devo desejar isto para outra pessoa? Aqui no Brasil é proibido, mesmo com consentimento do paciente, mesmo que o paciente ele permita que a morte chegue, que seja praticado a eutanásia em sua vida. Mas nós entendemos que não é permitido por Deus, porque neste momento até mesmo o paciente está muito fragilizado, ele não está ainda com o poder de decisão em sua mão, mesmo que seja a sua própria vida, mesmo que tire a sua própria vida, porque este poder depende ao nosso Deus. Todo o poder está sobre a sua vida através de Jesus. O segundo parágrafo deste segundo ponto vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus nos ensinou acerca da incumbência de cuidar dos doentes, e muitos lhe perguntarão no dia do juízo: e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes, é o que diz Mateus capítulo 23, 25, versículo 39 a 40. Jesus ele mesmo falou neste texto bíblico que nós devemos cuidar dos enfermos e doentes, devemos cuidar dos necessitados, devemos amar a Ele até a última situação, devemos a todo momento desejar e interceder, orar, pedir para Deus, para que Deus possa fazer um milagre em sua vida, acreditar no milagre acima de tudo, não no fim da existência de uma pessoa aqui nesta terra,
mas no milagre de Deus para que esta pessoa possa ser usada por Deus e ser instrumento de Deus ainda mais nesta terra para o seu reino. Quando a morte chega, se é um salvo em Cristo Jesus, nós sabemos que vai passar a eternidade com o Senhor. Mas quando a morte chega e é uma pessoa que não é salva em Cristo Jesus, a eternidade é um sofrimento ainda maior do que nesta vida. Por isto também que nós não devemos, em nenhum momento, em nenhum dos casos, decidir, se a vida daquela pessoa vai ser tirada ou se a vida daquela pessoa não vai ser tirada, porque isto compete ao Deus Criador. Por quê? O terceiro ponto da nossa lição vai dizer que Ele é o Criador da vida. Em vista disso, meu caro jovem, o Deus que nós servimos, Ele é o quê? Ele é o autor da vida. Em Atos 17, verso 25, o apóstolo Paulo afirma: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sendo assim, nossas vidas pertencem a Ele. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele e é Ele quem nos trouxe a existência nesta terra. A existência nesta terra veio da parte do Senhor para todos nós. E por isto, meus queridos, nós não devemos, em nenhum momento, praticar nada que interfere na vida do ser humano. Aborto, eutanásia, suicídio, homicídio, nada que interfira a morte do ser humano. A igreja tem que se levantar contra essas práticas, a todo vapor contra estas práticas, mesmo que as leis vigorem no Brasil para que as coisas aconteçam de maneira legal. Mas a palavra de Deus, ela deixa clara que o nosso Senhor Deus, Ele é o único que tem este direito de interromper uma vida, porque Ele é o Criador da vida. É Ele quem está nos dando a nossa vida. É Ele que está nos dando a nossa respiração. Todos os dias, quando nós acordamos, é o Senhor que nos dá todas as coisas. E o pouco que nós temos, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, mesmo na dor, mesmo nas enfermidades, na doença, mesmo na bonança, mesmo na alegria. Em todos os momentos o Senhor está conosco, a presença de Deus está conosco, e isto é mais importante do que riquezas, do que bens materiais, do que a saúde, do que tudo nesta terra. É a presença do Senhor em nossas vidas, porque Ele vai nos dar força para continuar. O segundo parágrafo deste terceiro ponto vai dizer o seguinte: em todas a Escritura jamais encontraremos Deus feliz com a morte de quem quer que seja. Ezequiel 18:32. O Senhor, Deus Criador, Ele não se alegra com a morte de qualquer pessoa que não esteja ligado, feito a aliança a Ele. O Senhor, nosso Deus, Ele não se anima quando acontece a morte de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele tem prazer quando um dos seus santos, conforme Salmos fala, quando um dos seus santos deixam esta vida, porque estará na presença dele. Mas na morte do ímpio, o Senhor Jesus, Ele não tem prazer. Antes, o Senhor espera que todos que estão distantes se convertam, a fim de que vivam para a sua glória, pois para isso fomos criados para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado através das nossas vidas. A glória de Deus se manifeste na terra através da minha vida, meu querido aluno, através da sua vida, meu querido professor, meu querido aluno, coordenador, superintendentes, todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, que a glória de Deus possa ser manifestada através da igreja ao mundo, aos pecadores, e mais pessoas possam servir a este Cristo vivo, a este Deus
soberano que controla e que está no comando de todas as coisas. Por isto, nós devemos defender, se levantar a todo momento a prática do não aborto, não eutanásia, não homicídio, não suicídio. Tudo que interfere a vida do ser humano compete a Deus e a igreja tem que se posicionar a favor de Deus. Para concluir a nossa lição, vai dizer o seguinte: chegamos ao fim de mais uma aula, mas queremos reafirmar que a vida é um presente concedido por Deus e devemos valorizá-la em todo momento. Em razão disso, todos devem reconhecer que o poder de tirá-la pertence somente ao Criador. Somente Ele tem este direito. Portanto, meus queridos irmãos, fiquem com esta palavra. A palavra de Deus nos ensina que a vida não deve ser interrompida em nenhuma das circunstâncias, porque o Criador é quem controla, é o que está sob o comando. E somente Ele tem a autorização de tirar a vida de alguém, de permitir que alguém morra, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tá bom, meus queridos irmãos? Se você gostou dessa videoaula, dê um like, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. Nós temos também outras videoaulas deste mesmo assunto, né, na classe de juvenis, também na nossa playlist. Se os irmãos procurarem, vão encontrar, né, mais assuntos com este conteúdo para acrescentar ainda mais o nosso conhecimento. E você, meu querido professor, dá uma aula com mais eficiência aí nas suas classes com seus alunos, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.